Hoje eu vou falar sobre o meu cabelo. Eu vou falar tanto da trajetória, de como foi mais ou menos a minha vida com o meu cabelo, dando uma ênfase maior no que eu passei nesses 2 contratos de navio, como é que foi lidar com ele, até porque eu embarquei num momento bem específico, que foi quando eu estava fazendo minha transição. Mas voltando ao passado, como é que foi a minha trajetória mais ou menos com o cabelo? Eu sempre usei química. Que eu me lembro, desde a minha infância, eu tava sempre, a não ser quando eu era bem novinha, mas eu tava sempre com o cabelo trançado ou então alisando, que foi quando eu cresci um pouco mais. Mas na minha infância era sempre ele com trança. No decorrer da minha juventude, eu estava sempre procurando uma química que se adequasse melhor. Lembrando que naquela época as químicas eram ainda mais fortes do que são hoje em dia. Então eu me lembro que eu estava sempre alisando, no começo só alisando, depois descobri o relaxamento e nunca tinha uma saúde capilar satisfatória. Sempre que eu ia no salão, as cabeleireiras sempre falavam: nossa, meu cabelo está bem estragado. E realmente, ao contrário de hoje em dia, a gente não tinha muita informação de como cuidar, sempre quebrava muito e sempre estava estragado. Eu me lembro que quando eu era mais nova, os meus referenciais de cabelo natural sempre foi aquele black sem finalização. Pra mim, eu não achava que era legal, não achava que eu tinha uma personalidade suficiente para usar o cabelo assim. Eu não gostava, eu achava estranho, achava feio. Às vezes para algumas meninas até combinava, mas pra mim não. Então eu sempre fui mudando de alisante. Eu lembro que no início era aquele à base de soda, eu fui transitando sempre buscando um que agredisse menos, para ver se estragava menos o cabelo. Aí fui mudando, teve algumas transições que eu passei que tinha que dar aquele tempo para a raiz crescer, para não ter uma reação ali com a próxima química que viesse, mas eu acho que eu já usei quase todos. Inclusive, numa das épocas finais que eu tava alisando, eu lembro que até a escova inteligente eu fiz. A cabeleireira dizia que não tinha formol nem nada, mas eu usei durante um certo tempo e para fazer a manutenção, obrigatoriamente tinha que fazer escova e chapinha, porque era o que combinava ali com aquela química. Então eu fiquei durante um bom tempo usando chapinha no cabelo, até o dia que enjoei. Foi inclusive na época da faculdade. E teve simplesmente uma época que eu enjoei e queria o cabelo cacheado. Foi uma das transições que eu tive que fazer e eu me lembro que coincidiu com a chegada do Beleza Natural. Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos, se não me engano, cliente. Eu sempre admirei muito a Zica como empreendedora, como pessoa e gostava do resultado do salão. Durante muito tempo fui cliente, não sou contra a quem decide usar o relaxante, mas depois de 5 anos que eu tava, o meu fio ele não tava mais cacheando como no começo. No começo eu lembro que ele ficava assim, mas no final ele acabava ficando estirando, como na época do que eu usava alisante, que eu usava guanidina e etc. Aí eu não tava gostando mais e queria o cabelo realmente cacheado. Vale lembrar que esse fio meu que tá agora, ele tá natural e eu nunca imaginei que meu cabelo era assim. Se eu soubesse, na época eu nem precisava fazer o super relaxante, porque o meu fio, ele já, dependendo da finalização, ele já fica daquela maneira, como mostram nas fotos do salão e etc, que era o tipo que eu queria. Se eu soubesse como cuidar e o que fazer, eu já teria economizado bastante dinheiro desde aquela época, enfim. Mas no final desse período que eu tava lá, começaram a surgir as blogueiras de cabelo cacheado, né? Começou aquele boom, aquela moda. E foi quando eu comecei a assistir os vídeos. Eu lembro que a Mari Morena foi uma das primeiras. No futuro, vendo que o fio dela não era exatamente como o meu é um 4C, eu comecei a pesquisar aquelas blogueiras, tanto nacionais quanto internacionais, que tinham um fio como o meu, para ver os tipos de finalização que elas usavam, os tipos de produtos e etc. Então, nesse momento, exatamente nesse momento que eu tava partindo do Beleza Natural com cabelo relaxado pro meu cabelo natural, foi quando eu embarquei a primeira vez. Era um período muito complicado, eu não sabia, não conhecia o meu fio, não tinha experiência com ele, não tinha familiaridade com
com ele, não sabia o que fazer. Fiquei muito tempo na transição, eu fiquei mais ou menos 6 meses de transição. Embarquei dentro do navio depois de uns 3 meses. Eu fiz o meu BC, que é quando a gente corta a parte que era alisada e fica só com a parte natural. Então, no primeiro contrato eu já estava tendo minhas primeiras experiências com meu cabelo natural. E isso é muito crítico. Eu queria ter tido esse período em casa, testando produtos, vendo que tipo de finalização é melhor, porque lá dentro do navio realmente a gente não tem tempo. Mas tudo bem, porque como eu tinha que usar cabelo sempre preso, não adiantava nada me dedicar tanto à finalização, porque enfim, não ia dar pra eu usar o cabelo assim a maior parte do tempo, porque a maior parte do tempo eu estava trabalhando. Como meu cabelo ainda estava muito curto para prender em coque, eu tinha que fazer um penteado assim meio vovó. Era horrível, eu não gostava, tinha que usar muito grampos. Os grampos depois machucava a cabeça, porque no decorrer de dias e dias você ficar sempre aquele mesmo penteado, os grampos eram sempre praticamente do mesmo jeito. Eu demorava uns 15 minutos, 10 minutos para me arrumar todo dia, botar ali o penteado. Foi só no final do contrato, depois de uns 6 meses, que eu conseguia já prender o cabelo. Teve um dia que eu usei o cabelo solto, meio afrozinho assim, e fui chamada a atenção porque, como eu tinha dito já no vídeo antes sobre cabelo e tatuagem, eles não permitem cabelo solto, ainda mais pra quem tá dentro de restaurante. Enfim, só usei 2 dias, depois já tive que dar um jeito de prender ele em coque, ele bem curtinho. Consegui prender e fui até o final do contrato com ele preso e gel. Aí eu voltei pra casa em fevereiro, mais ou menos. Aí eu iria embarcar no final de março, só que eu já queria ir de trança. Teve aquele bolo todo que eu acabei que não embarquei em março, eu acabei me estendendo mais. E eu preparei meu cabelo com trança para embarcar em março, só que eu acabei embarcando 7 meses depois, foi em outubro, que até então ficou aquela dúvida de quando é que eu ia voltar. Ou seja, tinha que estar preparado para qualquer momento me chamarem, então fiquei em casa 7 meses com o cabelo trançado. Isso eu me arrependo profundamente, porque era pra eu ter ficado com ele solto, com ele livre, tratando e etc. Mas não, eu fiquei 7 meses mais 8 meses com ele totalmente trançado, como eu mesmo que faço. Eu tinha a oportunidade de desfazer, refazer novamente, mas esse tipo de trança, isso não foi feito, o cabelo não foi feito para ficar durante muito tempo. O aconselhável para você ficar de trança são 3 meses, você pode até estender para 6 e né, ainda ficar mais ou menos de boa, mas o cabelo, o couro e os fios, eles sentem muito. Meu fio quebrou bastante quando eu tirei, por isso que quando eu cheguei, esse segundo contrato já tava louca para tirar, que eu não aguentava mais. Deu para fazer essa manutenção de desfazer ele e refazer novamente dentro do navio com muita frequência. Eu podia fazer aqui na frente, que era sempre que estava mais à mostra, mas aqui no meio acabava ficando um rasta mais ou menos acumulado, ou seja, que os fios vão crescendo e vão se entrelaçando. Então não me arrependi de ter ido de trança para um navio pela praticidade do dia a dia mesmo, mas eu preferia agora ir com ele natural, mesmo dando um pouquinho de trabalho para finalizar, mas eu prefiro ele natural e não quero trança mais tão cedo.
Uma outra coisa que eu me arrependo foi de ter feito elas tão finas, porque no momento que você faz ela fininha, tipo como uma mecha do seu cabelo, que foi o que eu fiz, para você fazer a manutenção de toda a sua cabeça demora muito mais. Se você faz uma trança grossa, ela equivale a mais ou menos como se fosse 10 ou 15 tranças. Você já pega uma mecha maior. Então, num dia você já faz áreas maiores do cabelo. Eu lembro que quando eu pegava para fazer uma trança, demorava 5 minutos para desfazer e refazer uma só. E tempo é a coisa mais preciosa que você tem a bordo. Você precisa dormir, você precisa descansar e você precisa sair. Não tinha realmente disposição para isso. Por isso que a manutenção ficou muito prejudicada. Se eu fosse embarcar de trança, eu faria elas mais grossas, apesar de eu não gostar. E as meninas que usavam lá no navio, que elas mesmas faziam, ou outra colega fazia, se não me engano, cobravam $50. É um preço razoável. Elas faziam grossas, porque elas também trabalhavam e elas faziam naquele momento de descanso ali delas, tinha que dar tempo. Então, se você vai de trança, tem que prestar atenção nisso. É você mesmo que vai fazer? Quanto tempo você leva para fazer? Lembra que você vai ficar muitos meses a bordo. Você está disposta a dar $50 ou depende da pessoa que for fazer, quanto ela for cobrar? O meu conselho sempre é, principalmente para as meninas, embarque com o seu cabelo da forma que você acha mais prático para você cuidar. Você tem que realmente ver essa questão do tempo e ver a questão da saúde do seu cabelo também. Você não pode se prejudicar. Se você nunca usou tranças, você provavelmente não vai se adaptar, porque nos primeiros dias é difícil para dormir. Eu já tô acostumada com isso desde pequena, então para mim nunca foi problema nenhum. Não vi muitas restrições a bordo em relação a isso, desde que você esteja ali com o cabelo preso no padrão. Mas procure sempre, como eu disse no outro vídeo também, perguntar para quem já está lá dentro para ver o que está acontecendo, como é que está sendo essa exigência desse padrão de cabelo lá, e embarque da forma que você achar mais confortável. Ninguém vai te expulsar do navio por conta disso, no máximo vou mandar você corrigir e se adequar ali no padrão exigido. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar aqui nos comentários abaixo. Eu sempre procuro estar disponível. Para mim é um prazer estar respondendo. E é isso daí.